É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui do ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Galão da Massa, que tá naquela do eu acredito, né? Jogo importante contra o Flamengo. O jogo já vai começar 2-0 para os caras. Lembrando que poderia ter sido pior. Eu acho que se fosse um 3-0 o jogo já teria acabado, né? O Galo só ia jogar mesmo para cumprimento de tabela. Se você acredita na virada, já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos para mais um vídeo aqui do ESPN. Opções também que o Breiler pode trazer para a gente. Quero falar sobre ambiente. Ambiente. O quanto que conta o ambiente do estádio, mas o quanto que conta o ambiente da semana, do momento, do contexto, do recorte de 2, 3 dias, Mário Marra? Eu acho que conta o ambiente de estádio, né? Assim, não dá para tirar isso. Agora, conta menos quando a gente pensa que do outro lado, né? Do lado que não está acostumado com o ambiente daquele estádio, ou seja, do Flamengo, é um grupo bastante experiente. O estádio vai ter que ser muito quente, vai ter que gritar, vai ter que cantar, tal. Só que esse tipo de ambiente, por exemplo, o Atlético viveu contra o River e os jogadores fizeram o que tinham que fazer. São dois grupos muito cascudos. Pode ser. São mais rodados, tudo. Eles até se alimentam disso. Personagens mais velhos, né, que estão no Sim. futebol nessa caminhada há mais tempo, né? Agora, é claro que, assim, se perguntar aos jogadores, assim, se não tiver pressão, fica melhor, trabalha melhor, né? Mas eu acho que interfere, mas não interfere a ponto de ser, normalmente, não interfere a ponto de ser decisivo. Qual o tamanho da vantagem do Flamengo, Breiler? É uma vantagem considerável, mas o gol do Kardec deixou muita esperança para o torcedor atleticano. Sei que é um baque ir para uma final contra o Flamengo com 2 gols de desvantagem, mas ainda assim o atleticano olhou para aquele gol e consegue se apegar em algo. Porque fosse 3-0, já seria aquele clima de vamos jogar pela honra. Agora, com 3-1, o Atlético se colocou com a possibilidade de virar e acreditando muito em algo que é típico desse Galo. São viradas heróicas, façanhas em casa, conseguir... seria a cara do Atlético ganhar um título sobre o Flamengo, que é um rival que tenha essa animosidade carregada, com uma virada dessa maneira, de forma apoteótica, jogando em casa. Então, não dá para descartar esse fator anímico contando a favor do Galo também no ambiente. Mas, como o Marra falou, do outro lado, tem um adversário com jogadores experientes, cascudos e o principal, o impacto do trabalho do Filipe Luís. O Filipe Luís deixou um impacto semelhante ao do Milito naqueles 12 primeiros jogos, que foi de como um técnico iniciante no futebol brasileiro consegue fazer o time jogar dessa forma. E o Flamengo do Filipe Luís está conciliando resultado com um ótimo desempenho. O time tem jogado bem, independentemente das escolhas, e as escolhas dele em campo têm surtido efeito. Ele já mostra uma cara, uma capacidade de mudar o time. Leitura do jogo, né? Exato. Então, passa muita confiança o trabalho do Filipe Luís nesse momento. Eu vejo o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, com toda essa pressão, mais leve para esse jogo, não só pela vantagem, mas também pela forma como o time tem jogado sob o comando do Filipe. Eu já vou voltar também com a Vitória Leite para ela falar sobre a festa que o Atlético prepara para o jogo de domingo, mas eu queria pegar esse gancho seu antes, Breiler, porque assim, o Atlético ele vai muito nessa coisa do eu acredito, que é um mantra da equipe, né, do clube, dessa coisa do sofrimento, de ter que virar, de ter que acreditar. Mas eu acho o contexto desse jogo muito diferente. De todos. Quando eu volto até 2013. Claro, concordo. Do que Olímpia, do que Nils, do que o próprio Flamengo de 2014, do que o próprio Corinthians. O Flamengo é melhor que todos. Do que o próprio River. O Atlético com a vantagem de 3-0. Tinha um certo temor pelo River, mas mesmo o ambiente sendo uma loucura... O Flamengo é melhor do que todos esses que o Atlético teve que virar. Eu acho que esse é um contexto importante para a nossa análise também, né, Marcos? Claro, eu concordo com você. Já passei por essa reflexão, inclusive. Eu acho, assim... Mas é da natureza do atleticano acreditar. Acreditar, apoiar, desconfiar. Do torcedor também, né? Do flamenguista também. Faz parte, claro. E tem que apoiar, né? Isso é uma questão normal que pertence ao futebol, ao ambiente. Pertence ao futebol. Um filósofo já disse isso várias vezes. O ambiente do futebol convive com isso.
Agora, sem dúvida alguma, a gente está, assim, não somos melhores que ninguém, mas no papel de analista, comentarista, a gente precisa destacar. Esse Flamengo é bem superior a esses adversários dos milagres passados. Ah, isso quer dizer? Não, isso não quer dizer nada, isso é apenas uma análise. O Flamengo é melhor. Então, nem precisa ir para o estádio? Não, vai para o estádio, faça a sua parte. Falávamos aqui também na semana passada? Não. É que é o nosso dever também alertar Claro. as peculiaridades do jogo, né? Condições normais, sem expulsão, sem falhas, uma tarde horrorosa de alguém, tal, completamente fora da linha normal daquele jogador, tal. Condições normais, vai ser um grande jogo, o Atlético vai atacar, o Flamengo vai se defender, aquela coisa toda, mas a vantagem é muito boa. Condições anormais, a gente viu o Bruno Henrique ser expulso no primeiro tempo, no jogo contra o Corinthians. Isso muda. Não mudou naquele dia, mas eu acho o Atlético de hoje melhor que aquele Corinthians também. Sim. Poderia mudar, mas... Ô Vicky, me conta, qual que está sendo mais ou menos assim, porque a gente tem visto grandes festas da torcida do Atlético na Arena e tem feito uma mobilização, né, nas redes sociais para chamar o torcedor para acreditar e tentar contagiar o elenco nesse sentido. Com certeza, Mari. A gente tem falado muito dos mosaicos, né, que foram feitos aqui na Arena esse ano. Contra o River, a gente já viu uma festa muito linda e prometem que seja a maior festa que a Arena MRV já viu até hoje. Vocês falaram dos números do estádio, né, desde a abertura, são 40 jogos aqui. O Atlético conseguiu vencer aí por esse placar por 2 ou mais gols em 15 momentos, como você disse, mas 8 vezes foi por 3 gols, né, 3 ou mais gols. E esse ano foram jogos interessantes, esses 3 ou mais gols. Teve um jogo da Copa do Brasil contra o CRB, que foi 3-0. Teve o jogo contra o River Plate, que foi 3-0. Aí teve jogo contra o Caracas, que foi 4-0, tudo bem, mas era contexto de Libertadores e também era contexto de primeiros dias de Gabriel Milito. Então, assim, existe uma confiança muito grande e a torcida na Arena MRV tem feito muita diferença. A gente já viu a questão da acústica, né? Já falaram muito sobre acústica, sobre gramado. A relação do torcedor com a Arena MRV esse ano, ela foi conturbada, foi uma relação difícil de passar. Mas quando está aqui em dia de jogo grande, faz diferença, sim, assim como o Flamengo fez no Maracanã na primeira partida. É claro que é muito difícil, mas existe sim bastante confiança nos bastidores também, Mari. E aí uma coisa que a gente não tinha colocado, vou só lembrar para a discussão, né, em termos de desfalque. Tem o Cadu que está no departamento médico, mas normalmente também não vinha sendo titular com o Milito, apesar de receber uma chance ou outra. Fausto Vera e Daverson não jogam Copa do Brasil. Também são trunfos do treinador argentino para essa partida, né? Seriam, mas não podem. Não podem. E depois o Marra vai desenhar talvez as possibilidades que o Atlético pode encontrar para substituir esses jogadores que fizeram falta no jogo de ida. Só que assim, enquanto eu estou falando todas essas coisas aqui, na minha frente tem o Gabriel Milito, que é um técnico muito competente e taticamente também enche o torcedor de esperança, mas está o Felipe Luiz com a mãozinha aqui de pensante. Está ouvindo tudo. Está ouvindo tudo. Ô, Rafa, eu acho que tem um contexto do Felipe Luiz que também é um contexto de, não só de estratégia, tática, mas um contexto de confiança. É um time que parece muito mais leve para chegar lá e falar, deixa o Atlético fazer a festa dele, em 2 escapadas com o Bruno Henrique, eu tenho a possibilidade, eu confio nos meus jogadores. É um ambiente completamente diferente para o Flamengo. Mas muito diferente, né? Sem estabelecer juízo de valor sobre qualidade ou falta dela no trabalho do Tite, é inegável, eu acho que não tem ninguém com audácia suficiente ou conhecimento ou informação para poder contrapor essa percepção. Não há dúvida, é inquestionável o quanto que o Flamengo mudou de ambiente com a chegada do Felipe Luiz para poder assumir o comando técnico da equipe. E aí não é só a gestão de elenco por ser, até outro dia, um ex-companheiro da maioria daqueles jogadores, mas também alguém que chega com uma metodologia que me parece mais afeita ao gosto dos jogadores, né? Os relatos que nós temos naquela época versam muito sobre um desgaste do entendimento do jogo, daquilo que o Tite pedia, aquela coisa mais setorizada, menos disruptiva. E aí passou a ser, a partir daquele jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, um Flamengo muito mais solto, muito mais desenvolto ofensivamente, com jogadores alternando posições, em já uma boa dose de sincronia treinada. Isso tende cada vez mais a melhorar. É um Flamengo muito mais confiante, muito mais competitivo. A Vicky trouxe aí detalhes sobre a Arena em relação aos números. Tem uma estatística muito interessante envolvendo o Flamengo do Felipe Luiz, que são os jogos como visitante. O Felipe Luiz trabalhou como técnico do Flamengo
em 9 partidas, sendo 5 delas no Maracanã e 4 delas fora de casa. Nos 4 jogos fora de casa, incluindo esse jogo contra o Corinthians, em que atuou 3/4 da partida com o homem a menos, o Flamengo sofreu apenas um gol, marcado pelo Ener Valencia aos 44 do segundo tempo, no empate com o Internacional. Ou seja, de um total de 56 chutes que o Flamengo sofreu em jogos contra Bahia, Cruzeiro, Internacional e Corinthians, apenas uma dessas bolas entrou. Se isso repetir-se, se esse cenário for o mesmo, no próximo domingo, o Flamengo será campeão do Brasil pela 5ª vez. Dado é muito importante, porque a gente também já viu o Atlético, às vezes, finalizando muito. E o primeiro tempo contra o Fluminense na Libertadores, o Atlético teve muito volume, mas os gols foram sair com o Daverson e o gol da classificação na segunda etapa, né? No fim da segunda etapa. Eu estava vendo a palavra do Davi Luiz também, acho que além dessa conta de que, taticamente, esse dado defensivo do Flamengo, tem muito dos caras quererem jogar pelo Felipe Luiz, né? O Davi Luiz falando sobre querer dar o título para ele, tem muito esse sentimento também de correr pelo cara que está na beira do gramado. Não, e além disso, como o Felipe Luiz contribuiu para que caras que são históricos para o Flamengo crescessem nesse momento da temporada. E aí a gente fala de Gerson, Arrascaeta, Gabigol, que voltou a marcar, até mesmo o Bruno Henrique, com todo esse problema envolvendo a suspeita de manipulação de apostas, voltou a jogar bem, todos sob o comando do Felipe Luiz. Então isso faz com que o Flamengo tenha essa confiança nesses caras cascudos que o Marra citou. E por isso que do lado do Galo, a gente vai falar do aspecto tático depois, mas no anímico vai sentir falta de um cara com o perfil do Daverson, que é capaz de incendiar esse tipo de jogo, que é capaz de levar a energia da arquibancada para o campo. E até por isso aumenta a responsabilidade de 2 caras em específico, Arana e Hulk. Eles têm essa responsabilidade de representar o sentimento do torcedor do Atlético em campo. E qual é? De não queremos perder um título na nossa casa, o primeiro título decidido na Arena, indo para um rival como o Flamengo, isso vai doer para o torcedor atleticano. Então, esses caras precisam entender essa responsabilidade. E eu lembro que uma vez eu conversei com o Pierre, daquele time de 2012, 2013, e o Pierre contou que naquela campanha do Brasileiro, que o Atlético ia muito bem no Horto, jogando no Independência... 2012, né? Foi vice, né? Os caras fechavam em campo e diziam, ninguém vai fazer graça aqui na nossa casa, ninguém vai crescer aqui. Então, esse precisa ser o espírito do Atlético. Colocar os sentimentos do torcedor em campo. Para quem vai doer... Porque, assim, perder um título para todo mundo é horroroso. Para o ano, para esse momento, para esse recorte de novembro. Para quem perder um título nessa semana pode ser mais trágico? Trágico? Trágico para a situação do Atlético, né? Porque o Flamengo, ele tá no e perto do grupo de Libertadores. Mesmo se não tiver em uma rodada, ele daqui a pouco pode voltar para o grupo. E aí, assim, o Flamengo está lá. O Atlético vai se pensando em vaga para a próxima temporada. Aí eu estou falando trágico também até no aspecto econômico. Sim. O Atlético está em 10º no Campeonato E acho que até abalar o ambiente, né? Pode. Porque o gerar Felipe Luiz, ele já foi o dúvida. antídoto para muita coisa. Agora, ali. essa é uma conversa assim, né? Assim, o jogador de futebol, e a gente convive com tantos aqui, os caras querem ganhar o tempo inteiro. Os caras não conseguem perder em par ou ímpar. Então, Quem bota o microfone mais rápido aqui, né? São competitivos. Mas eu estou respondendo a pergunta assim, até no aspecto econômico, o Atlético sentiria muito. O contexto que as duas equipes também se colocam para o ano que vem e pelo que foi criado na temporada também, né, Breila? E do Flamengo tem expectativa de voltar a ganhar um título grande também, até pelo contexto eleitoral. Por tudo isso, eu entendo essa parte do Felipe Luiz ter mudado o ambiente, mas é fundamental para o Flamengo esse título da Copa do Brasil para afastar a imagem da temporada passada sem título. Rafa e Vitória voltam ao longo do Sport Center para a gente entrar mais nos detalhes de escalação, tá bom? Os dois estão na tela, dá um tchauzinho bonitinho, que a gente vai seguir o Sport Center. Fofos! Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Jogo duro, jogo difícil. Tá 2-0 pro Flamengo. Cara, difícil, né? É difícil falar alguma coisa. É o Flamengo, né? Se a gente for olhar aqui, vamos puxar aqui a tabela pra gente dar uma olhada. Se teve algum jogo aí que o Flamengo, tipo, todas as vezes, vou pegar em Copa, todas as vezes que o Flamengo conseguiu abrir 2-0, ele nunca perdeu, né? Todas as vezes que ele abriu 2-0, nunca perdeu. Perdeu, não tomou mais de 2 gols. Perdeu pro Galo na Copa do Brasil, né?
Abriu 2 gols de vantagem ali, não foi? Vamos dar uma olhada aqui? Eu acho que foi. Deixa eu olhar aqui. Atlético Mineiro 2014. O Flamengo abriu 2-0 e tomou um 4-1. Naquela época o... Não, foi... Tomou um 4-1. Resultado final 4-3 pro Atlético Mineiro. Mas mesmo assim naquela época já tinha ali o gol fora, né? E o Galo foi lá e passou o trator, fez 3-0. Já perdeu, pô. O Flamengo já perdeu. E foi justamente pro mesmo Atlético, né? 2-0 e 4-1. Já pensou, cara? Já pensou? Finalista com o Cruzeiro ainda. O Galo ganhou os 2 jogos do maior campeão aí da Copa do Brasil, né? Dá pra acreditar, né? Agora vamos olhar aqui se o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu de 2-0. 2 gols de diferença pro Fluminense no Campeonato Brasileiro. E 4-1 pro Botafogo, né? As únicas derrotas aí do Flamengo com 2 gols ou mais de diferença. Com mais de 2 gols foi somente pro Botafogo. E tem também a goleada do Flamengo em cima do Atlético. Óbvio que era outro Atlético na Arena MRV. Não vai ser do mesmo jeito, né? O filme não vai se repetir.